Olá, pessoal da terceira série do Integral Colégio Curso. Vamos aí para mais uma aula de História, dando continuidade, né, aos conteúdos sobre a ditadura militar no Brasil. Nas últimas aulas, a gente estudou, né, sobre dois governos que antecederam um golpe, né? O primeiro foi o do Jânio Quadros, tá certo? O Jânio Quadros, ele vai ter um governo muito contraditório, muito conservador, tá certo? E que vai levar, claro, a sua renúncia, até porque ele vai tentar é, ter uma política externa independente, né? Nem apoiar os Estados Unidos e nem apoiar a União Soviética. E isso, claro, além de outras medidas que ele vai tomar, além de condenar, por exemplo, a invasão, né, dos norte-americanos lá em Cuba, a condecoração do Ernesto, né, o Che Guevara. Então, assim, são ações que vão levar à ruína do seu governo. E aí, ainda em 61, né, em agosto de 61, ele vai renunciar. Claro, ele vai tentar ali criar uma espécie de peça teatral, né, para retornar ao poder nos braços do povo, né, assim como aconteceu com Getúlio Vargas, né, em 50, né? Mas isso não aconteceu, né? Rapidamente ele foi esquecido. O outro governante, né, que vai assumir o lugar do Jânio Quadros vai ser o seu vice, né, que vai ser o João Goulart, né, o Jango. E aí o Jango, ele, no início do seu governo, ele vai assumir ali com toda aquela turbulência, né, que os militares não queriam deixar ele assumir, a UDN não queria deixar ele assumir, porque acreditavam que ele tinha características comunistas e tudo mais. Vai ter a campanha da legalidade, né, liderada ali pelo Leonel Brizola, e, enfim, ele acaba assumindo, o Congresso cria uma emenda constitucional no qual cria o parlamentarismo no Brasil, ou seja, o Brasil se torna uma república parlamentarista, no qual tem um presidente, que é o João Goulart, e o vice-presidente não, o primeiro-ministro, né, que vai ser, durante esse período, vão ser três ministros, né, entre eles o Tancredo Neves. E aí, em 62, vai ter o plebiscito, né, de 62, no qual o presidencialismo vai ganhar. E aí, em 63, né, em janeiro de 63, o João Goulart ele vai assumir com plenos poderes presidenciais. E nesse governo do João Goulart, a gente vai ter medidas que vão ser anunciadas, como, por exemplo, as reformas de base. Então, a reforma bancária, reforma educacional, reforma tributária, reforma política, e entre elas a reforma agrária, né, que vai gerar muito tumulto, né, nesse processo aí de final do governo, né, que seria até 65, 66, né, de início do presidencialismo do João Goulart. E, enfim, a classe mais conservadora, as classes conservadoras do Brasil, a elite industrial, boa parte da igreja, né, a UDN, a boa parte da classe média, acreditam que essas medidas do João Goulart são de cunho comunista. Eles precisam combater, conter, né, essa ideologia comunista, né, segundo, né, a oposição do João Goulart, combater essas medidas de governo. Enfim, em 31, né, em 31 de março, primeiro, o João Goulart ele faz um comício na Central do Brasil, e esse comício vai levar muita gente, né? São mais de 150 mil pessoas, tá? E aí ele anuncia as reformas de base, foi toda aquela euforia, muitos apoiadores de João Goulart. Ainda em março vai ter eu esqueci o nome agora, mas enfim, a Marcha com Deus, né, pela Família e Liberdade, é isso.
a classe média, né, boa parte dos conservadores do Rio de Janeiro, fazem uma passeata com mais de 300 mil pessoas, e nessa passeata, né, mostra como é forte, né, essa oposição ao João Goulart. E a partir daí, o João Goulart ele vai perdendo poder, ele vai perdendo terreno, né, e no dia 31 de março, para o dia 1º de abril, João Goulart é deposto, né, o exército vai marchar lá de Minas Gerais, em direção ao Rio de Janeiro. O João Goulart ele vai para o Rio Grande do Sul, né, ele encontra o seu cunhado Leonel Brizola, mas o Leonel Brizola propõe, né, que eles lutem, né, pelo Brasil, né, pelo cargo que o João Goulart estava exercendo, né, pela legalidade da Constituição, mas o João Goulart disse que não compensa, né, derramar tanto sangue. E aí o João Goulart vai para o exílio, né, na Argentina, no Uruguai, esses dois países. Quem assume a partir daí? Né? O Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, ele vai assumir interinamente, mas a partir do dia 2, 3 de abril ele já declara vago o cargo de presidente, tá certo? E aí vai ter uma junta provisória, né, que vai ser chefiada pelos militares. No dia 11 de abril vai ter uma eleição indireta no Congresso, e aí o candidato, né, Humberto de Castelo Branco, vai ser eleito presidente, né, desse processo, o primeiro presidente, né, desse processo de ditadura militar no Brasil, tá? O discurso do Castelo Branco seria de assumir até 66, quando terminaria o governo do João Goulart, mas isso não vai acontecer, tá? E aí vai acontecer muita coisa nesse processo, né, que vai fazer com que os militares continuem no poder de 64 até 85. Uma coisa que é interessante da gente pensar é que dentro desse processo, né, de golpe militar, né, e dentro das Forças Armadas, a gente vai ter aí divisões, né, dentro dessas Forças Armadas. Por exemplo, a gente pode dividir em dois grupos, né? Primeiro, a Sorbonne, né, que é um movimento aí de uma linha mais branda, intelectualizada, né? Não é que eles estudaram na França, né? Necessariamente não. Mas eles são um grupo, né, mais intelectualizado. O que é que eles queriam, né? Apenas eliminar o perigo socialista. O objetivo deles era eliminar o perigo socialista, comunista, e mais para frente convocar novas eleições diretas. Certo? Então, não é que eles não fossem perseguidores, que eles não proibissem as greves. Basicamente, né, era uma linha mais branda. Necessariamente não quer dizer que eles fossem ditadores. Eles eram ditadores da mesma forma, tá certo? Por isso que eu coloquei, né? O fato de ter uma parte de militares que fossem de linha branda não quer dizer que eles não se utilizassem da força e dos meios antidemocráticos para permanecerem no poder. E o outro grupo era uma linha bem dura mesmo, né? Tinha um caráter bem mais repressivo, e o objetivo deles era que o retorno à democracia demorasse um pouco mais. É o que vai acontecer, né? Vai ter o Castelo Branco, né? Que esse grupo de linha mais branda pode ser chamado de castelista, né? Também, até porque o primeiro presidente desse processo vai ser o Castelo Branco, então é chamado também em homenagem aí ao Castelo Branco de castelista, né? Enfim, são os dois grupos que vão fazer parte desse processo e que vai ter muito conflito entre eles, né? Quando a gente for para discutir o processo de redemocratização do Brasil, que a gente vai ter os últimos presidentes de linha mais branda, a gente vai ter, por exemplo, o pessoal da linha dura fazendo ataques, né, aos governos do Geisel e a do Figueiredo, tá certo? Então, muito nítido, né, nesse processo os conflitos que vão existir
entre esses dois grupos, certo? E qual vai ser as primeiras ações, né, do Castelo Branco? Primeira coisa, ele vai perseguir opositores. E quem se destacava mais nesse processo eram os estudantes, né? Então, assim, no dia 1º de abril, para vocês terem uma ideia, a sede da UNE ela vai ser incendiada. Então, assim, legalmente, né? Legalmente, a UNE não entra na ilegalidade, mas os estudantes passam a ser perseguidos. Um pouquinho depois, ela entra na ilegalidade. Ela compor, né, o quadro da União Nacional dos Estudantes era ilegal. E aí vai ter muito conflito, tá? Muito conflito mesmo, tá certo? Nesse processo, então, vamos ter aí prisão de líderes sindicais, as ligas camponesas que estavam num processo de ascensão, né, e de fortalecimento nesse período vão ser perseguidas, tá certo? Principalmente aqui na Paraíba, né, a gente vai ter muito caso, além de Sapé, de líderes das ligas camponesas de Sapé que desapareceram e nunca foram encontrados, certo? Então, é um processo que vai começar ali já na primeira semana, né, na primeira semana de abril mesmo, certo? Outras ações, né, desse processo. A criação do SNI, que é o Serviço Nacional de Inteligência. Qual era o objetivo desse órgão, né? Levantar informações de movimentos políticos do Brasil e do exterior contrários ao regime. Então, ele investigava, né, qual era o grupo, né, ou as pessoas que eram contrárias ao regime militar no Brasil. Tá certo? E aí, claro que tem outros órgãos que vão prender, que vão torturar, tá certo? Mas o SNI virou um órgão de investigação, né? E aí ele levantava informações. Vai ter também a manutenção da Lei de Segurança Nacional, tá certo? Ela foi criada para conter as práticas contra a ordem pública e ela vai intensificar o processo, tá certo? Ela existia uma coisa, né? Na prática ela se torna ainda mais intensa. Então, qualquer pessoa que incomodasse, né, ou agisse contra a ordem pública, manifestantes, greves, né, ataques ou oposições a esse regime vão ser presos e perseguidos. E, claro, a utilização da doutrina de segurança nacional ela ficou muito evidente, né, quando militares brasileiros passaram a cursar, né, a fazer estudos para aperfeiçoar os mecanismos de repressão. Então, militares iam estudar nos Estados Unidos para aprenderem, né, como aperfeiçoar, como manter, né, essa ditadura no Brasil, como perseguir, como torturar, como investigar. Então, os mecanismos aí eles vão se modernizando a partir da utilização da doutrina de segurança nacional. Tá certo? E aí, claro, são as primeiras ações políticas do Castelo Branco. A gente está aí, o quê? Em 64 ainda, né? Ele vai assumir até 60, era para assumir até 66, mas ele vai até 67, tá? E aí ele precisa fazer com que esse golpe civil-militar ele tenha sucesso, né? Até porque os militares não vão manchar a sua imagem, tá, pessoal? Então, o que é que eles vão fazer? Criar, na economia, né? Criar o PAEG, né? O Plano de Ação Econômica do Governo. Qual o objetivo desse plano? Né? Simples, retomar o crescimento econômico, conter a inflação, né? E como isso deve acontecer? Né? Reajuste salarial, né? Ou seja, os reajustes eles não é para subir o salário, é para diminuir, tá certo? O crédito, e claro, reduzir o crédito, tá certo? Então, pequenos produtores e até grandes produtores, grandes comerciantes não vão ter tanto crédito no governo. O que é que ele quer fazer, pessoal? É diminuir o gasto público e aumentar a arrecadação. Por isso que ele vai aumentar os impostos, tá certo? Então, ele vai diminuir o gasto do Estado,
e vai aumentar essa arrecadação. Então, é basicamente isso que vai acontecer aí no PAEG, certo? E aí, claro, já começa os atos institucionais. Vão ser 17 atos institucionais, tá certo, pessoal? O que são atos, né? Os atos institucionais, eles acontecem sem a aprovação do Congresso. Então, não precisa do Congresso. Então, a gente já percebe que a ditadura militar no Brasil, ela já começa com um processo com um regime de exceção, um regime centralizador, um regime autoritário, um regime conservador, sem tantos direitos sociais, tá certo? Ainda no dia, em abril, né, 9 de abril, se não me engano, vai ser baixado, né? Por que eu digo baixar? Porque não precisa da aprovação do Congresso. Então, ele vai estabelecer o ato I1, o AI1, tá certo? Que ele vai estabelecer a ditadura militar no Brasil. Então, por exemplo, os militares poderiam alterar a Constituição, tá certo? Então, eles poderiam fazer emendas constitucionais. É interessante frisar que aquela Constituição de 46, ela vai continuar, tá? Ela vai continuar até 67, mas ela vai sofrer várias mudanças. Eles vão poder cassar mandatos de parlamentares, quando quiserem, sem aprovação do Congresso, vão poder suspender direitos políticos por 10 anos, então vários políticos perderam seus mandatos, e vão poder demitir funcionários públicos, isso sem a aprovação do Congresso. Então, o AI1, basicamente, são essas características, as características principais, tá certo? No AI2, né, que ele é importante, aí vocês anotem, né, as características desse ato, que são bem importantes. Primeiro, vai estabelecer eleições indiretas para presidente, tá certo? Então, ou seja, aquela ideia que a ditadura acabaria em 66, né, a intervenção militar acabaria em 66, e aí em 66 teríamos eleições diretas para presidente, ela acabou com o ato institucional número 2, tá? Então, por exemplo, ela vai estabelecer as eleições indiretas e ainda mais vai estabelecer o bipartidarismo. Por isso que eu coloquei essa charge aqui, né? PSD, PTB, UDM, PSP, PDC, MTR, enfim, todos esses partidos, né, aí tem a palavrinha embaixo, não sei se vocês estão percebendo, tem lá, finados, né? Então, o bipartidarismo só vai ter 2 partidos, né? A Arena, tá? A Aliança Renovadora Nacional, que faz parte aí, compõe o grupo dos militares, tá certo? E o MDB, né? Movimento Democrático Nacional, que é o partido de oposição. Enfim, por que os militares fizeram isso? Primeiro que era para desarticular a oposição. Então, por exemplo, cada partido desse que está representado nessa imagem, né, aqui do lado esquerdo, né, ela vai ter seu líder, né? Com com o bipartidarismo, então são vários líderes agora ocupando o mesmo partido, com ideias diferentes. Então, eles vão discutir mais as ideias, né? Porque cada um vai ter um ponto de vista daquilo que está acontecendo. Então, a gente vai ter isso, a desarticulação desse processo de oposição aos militares. E um outro motivo do bipartidarismo é que os militares eles não queriam, né, perder tantos cargos nas próximas eleições. Tá? Então, você vai ter ali a Arena, tá? Você vai ter a Arena e você vai ter o MDB. Era mais fácil para os militares identificar a oposição. Quem fazia parte do MDB era oposição. Quem fazia parte do Arena era a situação, era parte dos militares. Tá certo? Seria bem mais fácil para os militares perceber, né, quem eram
seus opositores, certo? E aí um caso interessante que o Carlos Lacerda foi um dos grandes apoiadores do golpe civil militar em 64. Né? Ele tinha todo um discurso contra a ameaça comunista e tudo mais. E aí, por causa do AI-2, ele vai começar a fazer oposição a isso, né? Porque ele pensava em concorrer à presidência do Brasil em 66. E com o AI-2 ele não vai poder mais concorrer ao processo ao cargo do executivo, né, o cargo de presidente. Até porque depois só vai poder concorrer ao cargo de presidente se for militar, não pode ser civil. Tá certo? Então aí algumas questões aí do AI-2, né? No AI-3 é bem simples também, ele vai determinar as eleições diretas para governadores dos estados e suas capitais. Antes era só no AI-2 para presidente. No AI-3 para governadores de estados e prefeito das capitais. Então, por exemplo, Natal, João Pessoa, né? Então, as capitais vão ser eleitas de maneira indireta. Então, olha como tá, o negócio aí tá arrochando, né? Tá ficando, tá apertando, né? Para a oposição. Isso tudo no governo do Castelo Branco, tá, pessoal? Que fique claro. Um outro ato ainda no governo do Castelo Branco vai ser o AI-4, né? O ato institucional número 4, que ele vai determinar a elaboração de uma nova Constituição. Então, eles começaram a perceber que a Constituição de 46 já não estava servindo mais. E aí, eles baixam uma nova Constituição. Então, o que era que continha nessa Constituição? Mandato presidencial militar de 5 anos, né? Então poderia concorrer à presidência apenas militares, proibição de greves e manifestações, então não pode, né, ter greves e manifestações, censura aos meios de comunicação e centralização do poder executivo, tá certo? Algumas características da Constituição de 67. Essa Constituição, né, para vocês não confundirem, ela é aprovada ainda no governo do Castelo Branco, tá certo? Mas ela, ela é outorgada, né, podemos dizer assim, em 67, tá? No governo do Costa e Silva, que ganha as eleições para governar de 67 até 72. Mas aí ele vai ter um infarto, né, sofrer com problemas de saúde, não vai renunciar, né, ele vai morrer. E aí outro governante, o Médici, né, vai governar no próximo governo. Mas, enfim, o Costa e Silva ele governa de 67 a 69, tá certo? O que é que acontece? Né? No plano econômico, já eu falo do plano político, né? Vai ter muita coisa no governo do Costa e Silva, mesmo sendo um governo que durou pouco tempo, né? Mas o tanto de coisa, né? A quantidade de acontecimentos de seu governo é algo a ser discutido, tá certo? No plano econômico, ele vai continuar com o PAEG, né? Lembrando que aquele plano que foi o mesmo plano, né, do Castelo Branco, ele não deu muito certo, mas o Costa e Silva vai continuar com esse plano, e ele vai, assim, do ponto de vista dos militares, do ponto de vista econômico, ele começa a ter sinais que vai dar certo. Inclusive, ele vai abrindo caminho, né, para o milagre econômico. E vai começar em 69, né, digamos, de 69 a 74. Tá? Então, do plano de vista dos militares, ele começa a dar certo, né, do desenvolvimento, do PIB e tudo mais. Tá certo? Então, qual vai ser as principais características dele? Arroxo salarial, tá certo? Então, o salário ele vai crescer abaixo da inflação, tá? Então, vamos supor, a inflação ela cresce 50% ao ano.
Então, o salário não vai não vai ter reajuste acima de 50%, vai ser abaixo, certo? Ou seja, redução de gasto. O Estado está tentando aí, tentando não, ele quer reduzir os gastos, tá? Redução de gastos em obras públicas, então as obras públicas no Brasil elas vão diminuir muito, e restrição ao crédito, né? O que é que o Estado quer, mais uma vez? Diminuir os gastos públicos. Ponto. Tá certo? E aí tem a charge, né, que eu coloquei. Consegui isolar o novo índice do salário mínimo. Está justamente falando aí do arroz salarial, tá certo? E claro, vai ter muita oposição, né, ao Costa e Silva. Então, greve de trabalhadores, greve de estudantes, né, é muita coisa. Então, por exemplo, em Contagem e Betim, lá em Minas Gerais, operários da siderúrgica belgo-mineira, né, vão parar suas atividades. 3 mil trabalhadores da Companhia Brasileira de Metal Ferroviário também fez uma grande paralisação, com milhares de operários. Né? E aí o governo vai tentando negociar, sem muito sucesso, porque os militares, os operários, eles querem que suas reivindicações sejam atendidas. E aí, claro, o governo é um governo de exceção, ele vai agir com extrema violência, né, intervindo em sindicatos, fazendo cercos nas fábricas e prendendo os líderes dessas greves, né, dessa oposição, certo? Então é isso que acontece, mas a oposição ao Costa e Silva é muito forte, né? E é bem mais forte ainda a maneira como ele vai conter, né, essa oposição. Um outro fato interessante, né, isso tudo em 68, tá, pessoal? Ele assume em 67, e 68 é o ano, né? A gente for parar para pensar, né, eu acredito que vocês estejam estudando, né, a gente vai ver que isso tem a ver também, né, tem relação com os movimentos que estão acontecendo na França, movimento de trabalhadores e estudantes na França, movimentos de trabalhadores e estudantes nos Estados Unidos, né, o movimento hippie e tudo mais. Então, isso tudo aí tem relação, tá certo? E aí, em 68, a gente vai ter a morte do estudante, o Edson Luiz, né? Ele estava protestando, né, com inúmeros outros estudantes, com a alta dos preços, né, das refeições lá no restaurante Calabouço, né? O restaurante vai ser fechado, tá certo? E vai ter um confronto, né, entre estudantes e militares, e ele vai ser morto, né? E aí tudo que aconteceu depois da morte do Edson Luiz vai ser um movimento de resistência, né? O enterro dele foi um movimento de resistência. Acho que foram 50 mil pessoas participando. A missa de sétimo dia na Igreja da Candelária foi um movimento de resistência, né? Inclusive, quando eles saem da Candelária, né, da igreja, eles vão ser reprimidos, né, pela cavalaria, né, dos militares, tá certo? À noite vai ter uma outra missa que não vai ter confronto por causa de alguns padres, né, que vão intervir, que vão fazer uma corrente, né, na saída desses estudantes, né, que foram para essa celebração, e por isso que não vai ter confronto, mas os grupos que foram se direcionando para suas casas vão sofrer com essa repressão, né? Então tá aí a imagem, né, do Edson Luiz, né, que foi morto em 68, né? Eis a democracia, né? Vários cartazes aí. Aqui está a imagem da missa de sétimo dia, né? A cavalaria esperando, né, o pessoal sair da igreja, né? Mais para frente, ainda em 68, né? Passeata dos 100 mil,
né, que vai ocorrer aí no Rio de Janeiro, tá certo? Participaram artistas, intelectuais e estudantes. Essa vai ter o slogan, né? Inclusive está aqui na faixa, né? Abaixo a ditadura, povo no poder. Era contra os militares, né? Nessa manifestação da passeata dos 100 mil, não vai haver confronto entre os militares, né? O próprio, se não me engano, foi o governador da Guanabara, que hoje é o Rio de Janeiro, né? Ele vai negociar com os militares, né? E não vai ter, né, confronto entre manifestantes e militares. Inclusive, vários artistas participaram, né? A Eva Tudo, a Tônia Carreiro, a Eva Vilma, a Leila Diniz, a Odete Lara, a Norma Benguel, né? Então, foi uma passeata que contou, né, com a participação de artistas do teatro, do cinema, tá certo? Intelectuais participaram e não teve esse confronto aí, porque teve uma negociação antes, tá certo? Aí vem, né, as pancadas, né? É, como a UNE estava na ilegalidade, ela vai fazer o seu 30º congresso, né? O que é que vai se discutir, né? Como é que eles vão agir contra a ditadura, né? E claro, ele vai ter várias reivindicações, as pautas, né? Como, por exemplo, libertar estudantes que foram presos, né? Mais liberdade de expressão. Então, eles vão ter essas pautas, né? Como é que eles vão agir, como é que eles vão pedir, né? Se manifestar contra esses militares. Então, esse congresso, ele estava acontecendo na Fazenda Mucuru, no interior de São Paulo, lá na cidade de Ibiúna. Era uma cidade de 6 mil habitantes, e aí foram quase 1.000 estudantes que vão participar desse congresso. Então, imagine aí, uma cidade pequena chegando, não tudo de uma vez, né, mas essas pessoas indo comprar, né, nessa cidade, né, então vários ônibus chegando, né, de estudantes, então alguma coisa estava acontecendo. E aí o congresso ele foi denunciado por um jornalista que estava fazendo uma reportagem sobre crianças, se não me engano, era crianças abandonadas, né? E o que é que acontece, né? Os militares vão chegar, né? Eles pensavam aí que tinha mais ou menos 500 estudantes, mas quando eles chegam, tem mais ou menos 1.000 estudantes. Então, 700 pessoas foram presas, incluindo aí os principais líderes, certo? E aí, a partir desse momento, a ditadura militar no Brasil ela passa a ficar mais repressiva, né? Não só por isso, né? Aí tem também, né, a imagem aí de vários militares, vários estudantes presos, né? Então, assim, a ação dos estudantes, né? O 30º Congresso da UNE, e também a fala de um deputado, né, do Márcio Moreira, do MDB, lá no dia, acho que foi um pouco antes, né, do dia 13 de dezembro, acho que uns 2 meses antes, né, ele fala o seguinte, ele faz um discurso muito forte, né, contra os militares, né, e uma das falas deles é o seguinte, né, quando não será o exército, um valha-couto de torturadores, né, um grupo de torturadores, formadores, né, de torturadores. E aí, como a Índia, né, por isso que a ditadura se chama ditadura civil, golpe civil, ou ditadura civil militar no Brasil, porque nos primeiros anos ainda existia, né, a ação do Congresso, né, inclusive o próprio Castelo Branco, quando estava governando, a tortura, né? Alguns militares estavam torturando e o Castelo Branco recebeu algumas denúncias, né? E aí teve uma diminuição, né, dessas perseguições e torturas. Por isso que também a ditadura civil-militar no Brasil, pela presença de civis, né, nesse processo, como a própria UDN, a igreja, né, como a própria atuação do Congresso ainda, né? Mas enfim. E aí o Márcio Moreira, os militares pediram, né, a punição por ele ter
ter dado, né, um discurso tão forte, né, contra esses militares. E como ele tinha, como ele era deputado, né, tinha foro, né, foro privilegiado, o Congresso, a Câmara dos Deputados, disse que não tinha necessidade de punição. E aí os militares ficaram preocupados, né, porque se um deputado não foi punido pelo Congresso, eles tinham medo de perder esse controle, né, e aí, perdendo o controle, a continuação desse processo ditatorial ficaria em risco, né? E aí, por isso que vamos ter aí vai ser baixado, né, no dia 13 de dezembro de 1968, o AI-5, tá certo? O que é que tinha nesse AI-5, né? As resistências, cadê, não? Caçar mandatos de parlamentares, sem aprovação do Congresso. Então, se o Márcio Moreira falasse contra os militares depois desse processo, iria ser caçado. Inclusive, o próprio Congresso ele foi fechado, tá, pessoal? O Congresso entrou de férias, né? Era manchete nos jornais. Poderia fechar assembleias federais e estaduais, retirar direitos civis, liberdade de expressão, manifestações públicas e habeas corpus. O habeas corpus é interessante porque agora eles poderiam prender opositores sem mandato judicial. Então não precisava. Ia lá, prendia, acabou. Certo? Estabelecimento da censura prévia. Então, os jornais, as músicas, os filmes, teria que passar primeiro, né, por um censor, né, por alguém, um fiscal da ditadura que iria ver, né, tipo, né, pode ser, pode acontecer esse filme, pode ser produzido, né, então é isso que vai, censura prévia é isso, né. E claro que o AI-5 ele vai levar a uma oposição ainda mais forte, né? E com mecanismos diferentes ao governo, né? A gente vai ter os movimentos de guerrilha, né? Que vão surgir nesse período e que vão ser marcantes no governo do Médici, né? Mas que vão surgir, até porque o Costa e Silva ele vai morrer e não vai usufruir tanto, né, do AI-5, né? O AI-5 vai ser mais vai atuar mais no governo do Médici, né, que vai ser os anos de chumbo da ditadura, né? Então, mas enfim, a oposição aos ditadores eles vão continuar de maneiras diferentes. Vai ser os movimentos de guerrilhas rurais e urbanas, os movimentos artísticos, né, como por exemplo o movimento Tropicália, né, que surgiu um pouco antes nesse período, mas vai começar a, a, a ficar contra esses militares, né? Suas músicas demonstram bem isso, tá certo? Mas, enfim, o AI-5 é um ato institucional mais repressivo da ditadura, tá certo? Ao todo foram 17 atos, né? Mas os 5 primeiros são os mais importantes e são os mais cobrados no Enem, tá certo? Então, por isso que, para finalizar a aula, eu coloquei essa imagem, né? Porque o governo do Médici, né, que vai suceder o Costa e Silva, é considerado aí os anos de chumbo, né, da ditadura, né? A questão da tortura, das perseguições, das prisões, né, dos assassinatos, vão ser mais marcantes no governo do Médici, mas começa com o governo do Costa e Silva, tá certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, né, vocês me contatem, né, no WhatsApp, que eu vou responder, tá certo? Com qualquer dúvida, vocês vão deixando aí nas mensagens que a gente vai tirando na próxima aula, tá certo? Então, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.